Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. Hoje vamos na leitura de Gênesis capítulo 21, que na nova versão internacional diz o seguinte: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abrão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abrão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abrão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abrão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abrão, estava rindo de Isaque e disse a Abraão: Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abrão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: Não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade com que te tratei. Respondeu Abraão: Eu juro. Todavia Abrão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: Não sei quem fez isso. Nunca me disseste nada e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abrão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque e os dois firmaram um acordo. Abrão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: Que significam essas 7 ovelhas que separaste das demais? Ele respondeu: Aceita essas 7 ovelhas de minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram o juramento. Firmado este acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abrão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno, e morou Abrão na terra dos filisteus por longo tempo. Finalmente, olha só, Abrão recebe a ordem para sair de Ur dos Caldeus e ir para a terra prometida em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 21, depois de muitas coisas que aconteceram, finalmente nós vemos a promessa se cumprir na vida de Abrão e de Sara. O filho prometido, aqueles a quem deveriam dar o nome de Isaque, nasce quando Abrão tinha 100 anos de idade. Abrão tinha 100 anos, Sara tinha 90,
uma condição totalmente sobrenatural para que esse filho viesse à existência. E o texto nos deixa claro que o Senhor foi bondoso. Ele foi bondoso. A bondade do Senhor faz parte da sua aliança. Aliás, a própria aliança que Deus propõe a Abraão é um ato de graça e de bondade. Ele promete que Abraão teria descendência, que teria terra, e Abraão simplesmente recebe. Pela bondade desse Deus, passados e decorridos tempos, Sara engravida de um filho na velhice de Abraão, ressaltando aqui a questão do milagre que acontece, mas o ponto é, e tudo isso acontece na época fixada por Deus em sua promessa. Ora, essa época, esse tempo, não eram de conhecimento nem de Abraão de Sara, tanto é que eles fazem coisas para tentar remediar a situação de não terem um descendente. É aí que nasce a história de Agar, é aí que vem a história de Ismael. Mas o tempo estava determinado na mente de Deus. Aquele que estabelece de forma unilateral essa promessa. Aquele que tinha na sua mente, na sua sabedoria, o tempo certo para que tudo pudesse acontecer. O Novo Testamento diz que Deus cumpre no plano certo, no tempo certo a sua promessa, ainda que muitos entendam como esse tempo tardio, ainda que muitos achem que Deus esteja demorando, Deus cumpre no tempo certo, porque Deus conhece de todas as coisas. E foi uma alegria geral. Quando Isaac foi desmamado, fizeram uma grande festa. Ele, ao 8º dia, já tinha sido circuncidado e já tinha sido marcado como filho da aliança, como filho legítimo. Festa, e durante essa festa, o que acontece? Ismael começa a achincalhar Isaac. Isaac se chamava Isaac porque o seu nome tem a ver com o riso. Deus me encheu de riso e todos os que souberam disto rirão comigo. Deus deu alegria a Sara e ela riu, e Isaac simboliza essa alegria de um filho impossível ter nascido por causa da graça de Deus. Mas aqui, a partir do versículo 9, nós vemos Ismael rindo de Isaac, não um riso de alegria, mas um riso de deboche. Um riso de deboche que foi suficiente para Sara ficar incomodada e Sara pedir mais uma vez que Abrão expulse Agar e o seu filho. Mas agora Abrão sentiu ainda mais dificuldade porque se tratava do seu próprio filho e Deus teve que aparecer para Abrão e dizer o seguinte: olha, não temas fazer aquilo que Sara está pedindo para que você faça, porque eu vou te honrar. Eu vou honrar Ismael e ele vai ser pai de uma grande nação por causa da promessa que Deus havia feito para Abrão. Mas o filho da promessa não era Isaac? Isaac é o filho legítimo, por meio de quem todo o plano de redenção seria completado. Mas Ismael também era descendência desse Abraão, que Deus acolheu e por graça ele fez com que esse Ismael também se transformasse em um pai e o pai de uma nação numerosa. Agar é expulsa, ela recebe pães e um odre cheio de água, mas aquele alimento não ia durar por muito tempo. Eles ficam vagueando pela região de Berseba até que o pão acaba e a água termina. Agar coloca o menino sentado ali debaixo de um arbusto e ela se afasta porque não queria ver o menino morrer de fome. Nessa situação, Deus ouviu o choro do menino e o anjo do Senhor vem, visita Agar e mostra-lhe uma fonte para que ela possa recobrar a água, dar ao seu filho e seguir a sua jornada. Veja que o texto ele trabalha com dois conceitos. O riso, que no caso de Isaac com Sara significa alegria, no caso de Isaac com Ismael significa um riso de deboche, mas o riso se contrapõe com a situação de choro e de desespero que Ismael é colocado. Aquele que havia rido, achincalhando, zombando da cara de Isaac, agora se encontra chorando porque a sua vida estava numa linha muito tênue, pronto para acabar, com sede, com fome. E Deus, ele olha para aquela situação. E Deus se mostra um Deus misericordioso. A misericórdia que Sara não teve ao expulsar a sua serva, a escrava, junto com o filho de Abrão,
filho primogênito de Abraão, é a misericórdia que Deus estende a Ismael. Mesmo Ismael tendo achincalhado e rido, zombado de Isaque, Deus ouve o choro desse menino, vai ao seu auxílio e promete que esse filho seria o pai de uma numerosa nação, o pai de um grande povo. Deus, ele é misericordioso, ele acolhe, ele honra o seu compromisso. Riso, choro, situações diferentes. De um lado nós vemos Abraão e Sara felizes rindo à toa, porque o filho da promessa havia chegado. Mas de outro nós vemos a consequência ainda da falta de confiança de Sara, da falta de confiança de Abraão, de terem gerado uma situação artificial, uma situação que não era desejável. O filho primogênito nasceu e Ismael não poderia herdar a promessa porque ele não fazia parte dessa promessa. Mas mesmo assim, ao ver o choro desse menino, Deus se compadece, Deus o alcança e Deus estende uma ponta da promessa, fazendo com que Ismael se tornasse um grande povo. Olha só quanto a misericórdia de Deus, ela sobrepassa tudo aquilo que nós podemos achar e pensar sobre misericórdia. Quando nós somos impiedosos, Deus continua sendo misericordioso. E a narrativa segue, agora falando do acordo entre Abraão e Abimeleque. Abimeleque percebe que Abraão está numa situação de ascensão, que Abraão tem poder. Abimeleque não faria acordo com nenhum tipo de pastor irrelevante, com alguém que não trouxesse efetivamente ameaça. E Abraão estava dentro dos seus territórios, dos seus domínios, e Abimeleque faz esse acordo. Eles resolvem uma querela envolvendo um poço, mas há aqui o reconhecimento da parte de Abimeleque que Abraão estava sendo abençoado por Deus e que Abimeleque não poderia tratar Abraão de qualquer maneira. Olha só, Abraão continua a viver na região de Berseba, na região dos filisteus por um longo tempo, mas Deus permitiu que Abimeleque fizesse esse tratado, essa aliança, para que a própria vida de Abraão pudesse ter uma relativa paz naquele lugar. Deus, ele cuida de nós. Deus, ele cuida de cada aspecto da nossa vida. Ao cumprir sobre Abraão a promessa tão esperada e ao proteger Abraão, fazendo com que ele tivesse uma vida lá em Berseba, aonde ele planta uma tamargueira e aonde ele invoca o Senhor, uma vida mais tranquila, tendo esse apoio e essa proteção de Abimeleque, nós podemos ver que Deus tem um cuidado especial em cumprir a sua promessa, mas também em manter a vida daqueles que ele de antemão chamou. Veja que esse capítulo é um capítulo que mistura momentos. A alegria de Isaque com a angústia de Ismael, com a situação de disputa entre Abraão e os servos de Abimeleque. Nunca um momento de felicidade vem sozinha. A nossa vida, ela é complexa. Ela é formada por picos de felicidade, recheadas de momentos de tensão, de crise, de problemas. Mas o que nós podemos ter, meus irmãos, a certeza é que Deus, o mesmo Deus que nos faz rir de alegria, é o mesmo Deus que nos protege em tempos sombrios. É o mesmo Deus que, quando nós somos injustiçados e assolados, vai ao nosso encontro. É o Deus que, a despeito de todas as coisas, ele é fiel para com a sua palavra, para com a sua promessa, para com a sua aliança. Esse é o Deus que nós servimos. Dentro da complexidade e dos momentos múltiplos das nossas vidas, Deus permanece estável, imutável, fiel para com cada um de nós. É esse Deus que nós louvamos e adoramos. Esse é o Deus de Abraão e agora o Deus de Isaque, por meio de quem toda a história vai seguir um rumo que nós vamos ver nos próximos capítulos de Gênesis. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Nos vemos no próximo capítulo. Tchau, tchau.